O exemplo que a gente vai usar para aplicar o conceito de função vai ser o cálculo da exponencial de x. Então, dado um x, a função que a gente vai desenvolver calcula a exponencial desse x. O fundamento para esse cálculo vai ser essa série infinita, de xk dividido por k fatorial. Essa série infinita nos dá o valor exato da exponencial de x. Só que, como já foi falado várias vezes nesse curso, os nossos computadores têm memória finita, então a gente não vai poder fazer essa soma de infinitos termos. A soma exata, que é essa aqui, a gente vai aproximar por uma soma de k indo de 0 até um certo n. O problema é que a gente não conhece, a priori, quanto que é esse n. E eu falei no exemplo anterior de que quando a gente vê um somatório ou um produtório, em geral a gente vai tender a usar um for, porque a gente já tem claramente o começo e o final. Aqui, apesar da gente ter um somatório, não está tão claro assim esse começo e esse final. O começo sim, está claro, k igual a 0. Mas não faz sentido a gente falar que o final é infinito ou que o final é um n cujo valor a gente desconhece. Então, apesar de ser um somatório, a gente vai ter que transformar isso aqui, na hora de programar, em um comando while, e a gente vai fazer as contas enquanto os termos forem grandes, enquanto a gente ainda está somando alguma coisa cujo valor faz diferença, ou seja, enquanto o novo termo for maior do que 10 a menos 4. A gente, olhando para essa expressão, vê que a gente vai calcular os valores de x elevado a 0, x à primeira, x ao quadrado. Isso aqui a gente consegue fazer com a própria função do circunflexo, que a gente já usou antes também. Mas a gente precisa do valor do fatorial. Então eu vou reaproveitar o exercício que a gente já fez sobre o fatorial e transformar aquilo em função para usar também. O nosso exemplo do fatorial está aqui. Isso aqui é um script, não é uma função. Qual que é a diferença? Um script é um programa que roda e faz as suas operações. Ele não tem nem os argumentos de entrada, nem os retornos, os argumentos de saída. Ele é simplesmente um conjunto de instruções. A gente tinha feito duas vezes a mesma coisa, usando um for e usando um while, então a gente não precisa das duas formas, a gente só quer uma delas. Eu vou salvar isso aqui com outro nome, então salvar como cálculo da exponencial, só para não perder aquele arquivo. E o meu arquivo de cálculo da exponencial vai começar com uma função que, lembre-se que primeiro a gente fala o retorno, então ela vai retornar essa variável fat, igual ao nome dela, eu vou chamar de cálculo fatorial, pode ser qualquer nome, cálculo fatorial de n. E aqui no final eu vou ter o meu end function para marcar o final da função. Esse n igual a 5, a gente poderia ter uma tendência inicial a jogar ele aqui para dentro. Mas isso não faz sentido. A atribuição do valor em que a gente quer calcular a função, ele vai ser feito fora da função. A função funciona como se ela já conhecesse o valor de n. A parte que a gente precisa realmente jogar para dentro é só esse trechinho daqui. Então a inicialização de fat com 1 para acumular os resultados e esse loop for para ir incrementando. Tudo que está aqui eu posso jogar fora. E percebe que o meu código está mal indentado, porque eu aproveitei de um script que estava tudo alinhado para a esquerda. Aqui eu deveria ter as coisas alinhadas um nívelzinho para a direita. Então eu posso dar um Ctrl A para selecionar todo mundo. E aí, se você esquecer o atalho com o botão direito, você vai procurar. Mas é Ctrl I de indentação. E aí a minha função agora está mais bem indentada. Um pouquinho mais organizado o meu código. Eu posso testar isso aqui chamando o cálculo fatorial de 5, por exemplo, só para testar. E ele vai me escrever o 120, como a gente já tinha feito anteriormente, sem definir nenhuma variável. Então eu não criei a minha variável n explicitamente. N é só uma variável interna da minha função. Ok. A gente precisa agora escrever a função para calcular a exponencial, baseado no somatório desses termos do tipo x elevado a k dividido por k fatorial. Então eu vou chamar de ex. Eu não estou chamando de exp, que seria o nome mais fácil, porque exp, como vocês estão vendo, ele já pintou aqui de, sei lá que cor é essa, azul, digamos. E
exp é o nome da função exponencial que o Salab já tem. Então, se eu chamar exp de 1, isso aqui já existe, obviamente o Salab já tem uma função exponencial. A gente vai, sempre que possível, evitar de usar nomes de funções que sejam nomes de funções ou nomes de variáveis que já estejam definidos internamente no Salab. Então é por isso que eu vou chamar de só ex. E isso aqui vai ser o cálculo exponencial de x. Também o nome da função eu poderia ter chamado de exp, mas vai dar essa confusão. Então eu estou fazendo isso para deixar bastante clara a diferença. And function, percebe como é útil a cor, né? Eu escrevi errado aqui, ele já me pintou com outra cor, indicando o meu erro. A gente vai ter, então, um k igual a 0. A gente começa do primeiro termo de todos, ele é k igual a 0. Com esse k igual a 0, a gente calcula x elevado a 0 dividido por 0 fatorial. E depois a gente vai incrementando o valor de k. E aqui a gente vai ter uma soma. Então a gente vai acumulando os resultados numa variável. A cada termo novo que a gente vai somando, a gente vai acumulando. Eu vou então, essa variável em que a gente vai acumular os resultados é esse x, que vai ter o resultado, vai começar com 0, mas vai carregar o resultado até ter o resultado final. E eu vou criar uma variável para o termo, que é o primeiro termo, que vai corresponder a cada um dos termos da minha função. E os termos correspondem a x elevado a k dividido pelo cálculo fatorial de k. E nessa hora a gente tem que tomar um pequeno cuidado, porque o fatorial de 0 e o fatorial de 1, eles são um pouquinho delicados. Se a gente testar a nossa função, então se eu copiar esse nome aqui, cálculo fatorial de 0, vai dar 1, o cálculo fatorial de 1 também vai dar 1. Os dois vão dar 1, porque primeiro eu defino fat igual a 1, depois eu faço as multiplicações. Foi um pouco de coincidência aqui que isso já deu certo, mas dependendo do jeito que você teria escrito a sua função de fatorial, isso poderia não acontecer. Então é sempre bom testar esses casos que são um pouco mais suscetíveis a erro. O meu termo geral vai ser dessa forma. E aí, enquanto o meu termo for grande, enquanto a coisa que eu estou somando ainda fizer diferença, enquanto o termo for maior do que 1e a menos 4, que é um jeito mais simples de escrever 10 a menos 4, enquanto o termo for maior do que 10 a menos 4, exponencial recebe exponencial mais o termo. Então, da primeira vez eu vou colocar o primeiro termo, e aí eu preciso me preparar para a próxima iteração. K recebe K mais 1, lembrando que eu não posso fazer K mais mais, porque a sintaxe do Salab não tem essa opção. Então, K igual a K mais 1 é para aumentar o K. Já que eu estou usando um while, eu tenho que aumentar o K na mão. E o próximo termo, que vai ser usado na próxima iteração, ele é x elevado a k, é aquela mesma fórmula que tem anteriormente, cálculo fatorial de k. Eu vou, inclusive, tirar os pontos e vírgulas dessas duas linhas para a gente... Vai acontecer uma coisa interessante, para a gente conseguir enxergar os resultados. Muito bem, então isso aqui terminou. E aí na hora que a gente vai usar a nossa função, como eu já falei anteriormente, a gente sempre testa as funções com números que a gente saiba a resposta. E aí eu vou testar, por exemplo, eu vou chamar de y de propósito, só para ser um valor diferente, porque não precisa ser x, pode ser qualquer variável. E aí eu vou pedir qual que é o cálculo exponencial de y. Se eu rodar o programa desse jeito, notem que a gente tem aqui o valor 2,71, que é e elevado à primeira, o próprio valor de e. Só tem a minha variável y. Mas aquilo que eu queria ilustrar, que era os valores intermediários aqui. Então, quantas iterações será que eu precisei? Como é que o meu termo foi variando ao longo do tempo? Essas duas informações não estão aparecendo na tela. Não estão aparecendo aqui, apesar de que estas linhas não têm um ponto e vírgula. Então, normalmente a regra é essa, né? Quando a linha não tem o ponto e vírgula, ela é escrita na tela. E quando eu coloco os pontos e vírgulas, a linha não é escrita no console. Aqui não é mais escrito.
mas as coisas que estão dentro de uma função, elas são um pouquinho diferentes. Então, se a gente quisesse enxergar esses valores de k e do termo, apesar de eles estarem sem o ponto e vírgula, a gente tem duas formas possíveis. A primeira delas era usar aquele mesmo comando disp que a gente tinha feito anteriormente. Então eu vou colocar primeiro o disp k, e se eu mandar rodar o programa desse jeito, a gente consegue ver as iterações. Então aqui o k, o y vale 1, né? Esse primeiro 1 que está aqui está meio confuso porque é esse que eu não tirei o ponto e vírgula. Aqui são os valores de k, indo de 1 até 8. E eu podia também ter feito um disp termo, para a gente ver como os termos diminuem. E rapidamente eles se tornam menores do que 10 a menos 4. Esse seria um jeito possível de enxergar o que acontece dentro da função. O outro jeito, se a gente for olhar o help do Scilab, ele fala que as funções do Scilab, por padrão, são executadas no modo silencioso, no modo "-1". Então a gente pode colocar dentro da função, a gente pode colocar um mode 0. É como se tivesse um modo daquela função e um modo do programa como um todo. E aí se eu rodar o programa desse jeito, a gente vai ver os valores de k e do termo como eu gostaria, ou seja, sem os pontos e vírgulas, a gente está vendo os dois, e aí conforme eu colocar um ponto e vírgula em um lugar ou no outro, eu consigo escolher a informação que vai aparecer. Sinceramente, quando eu estou trabalhando com funções, é o único caso em que eu uso o disp no Scilab. Eu gosto de tirar os pontos e vírgulas no programa principal. Eu não me dou o trabalho de colocar esse mode 0 dentro de cada função que eu quero enxergar. Mas existe essa possibilidade e, às vezes, quando você está querendo debugar muita coisa, enxergar o valor intermediário de muita coisa, pode ser um caminho melhor. Esse foi, então, o nosso programa sobre funções. A gente tem funções chamando funções, como a gente já tinha exemplificado anteriormente. Aqui elas são todas com só um argumento de entrada e um argumento de saída. Por isso que eu não estou usando os colchetes para indicar os argumentos de saída. Poderia ter colocado, mas é só opcional. Acho que o mais importante... Uma última coisa que eu não comentei, que talvez algum olhar mais atento percebeu, é que esse valor que está aqui não é exatamente o valor de E. Eu falei só 2,71, mas se vocês souberem de cabeça ou chamarem a função exponencial do próprio Scilab, vocês vão ver 71, 82, 82, 81 seria o próximo. O que aconteceu aqui? A gente trabalha com precisões, a gente trabalha com aproximações. E a gente foi calculando novos termos enquanto eles fossem maiores do que 10 a menos 4. Então o meu programa até o 10 a menos 4 está correto, aqui ele já convergiu até essa casa. Se eu quisesse uma precisão maior, eu poderia ter forçado a minha tolerância, o tamanho de erro aceitável, eu poderia ter colocado, por exemplo, até 10 a menos 8, por exemplo. O que isso vai fazer? Vai aumentar o número de... eu tirei o disp do K. Antes a gente estava com 8 iterações, agora eu estou com 12 iterações. A gente tem um trade-off, a gente tem uma coisa para balancear. Se a gente quiser uma precisão maior, a gente vai precisar de mais iterações. Em alguns casos, a gente vai pagar esse preço. Em outros casos, a gente vai pagar o preço de ter um resultado menos preciso, mas que é calculado mais rapidamente. Isso é uma escolha da gente como programador e, em geral, a gente faz por meio desses termos ou do número máximo de iterações ou da precisão desejada. São escolhas muito importantes que a gente vai ter que fazer algumas vezes ao longo do nosso curso de cálculo numérico.